Beleza? De graça, seu Israel Dalet. Tá bom? Ó, antes de começar, vamos 5 minutinhos de bate-papo aqui sobre o nosso grupo de estudos, certo? Essas questões, pessoal, elas são questões do artigo 5º, tá bom? Qual é o bizu que eu dou para vocês, certo? Estuda o artigo 5º umas 5 vezes ou mais, tá bom? Começa lendo, eu não estou entendendo nada, mas faça a leitura, tá certo? Aí quando você for ler pela segunda vez, algumas coisas já começam a fazer mais sentido, certo? Terceira, quarta vez, aí ó, às vezes, pessoal, só em você, lê a questão, você já sabe se está certo ou errado, pela falta de algumas palavras, tá bom? E aí hoje eu estava pensando em comentar isso com vocês, aí às vezes, meu amigo Israel aqui é evangélico, né? Aí às vezes eu lembro de algumas coisas da Bíblia, certo? Para juntar uma coisa com outra, né? O que acontece? Lá no início, nós tínhamos Adão e Eva, tá bom? Aí o que acontece? Eles vão comer o fruto proibido, não é isso? Para quem conhece a história, aí Deus chega lá no jardim, né? Aí eles estão escondidos, com vergonha, porque estão pelados, não é isso? Ao que é essa história? Os irmãos, pessoal, a Bíblia ela é muito cheia de parábolas, certo? Quando eles estavam nus, eles estavam com vergonha porque estavam nus. Não é isso. A parábola não é essa, certo? É porque quando quebraram a confiança, quebraram a intimidade. Entendeu? Porque que, de repente, o João e a Maria, certo? Uma pessoa qualquer aqui, tem intimidade de ficar um nu na frente do outro. Porque um tem confiança na intimidade com o outro. Por que o João não fica nu na frente de qualquer pessoa? Porque não tem intimidade. Simples assim, certo? Então, o que tinha sido quebrado aqui foi a intimidade de Adão e Eva com Deus. Olha o que isso aqui tem a ver com meus estudos. Você tem que ter intimidade com a matéria. É sério, leve a sério, leve do coração. Você tem que ter intimidade com a matéria. Se você pega o artigo 5º, que é o que eu estou debatendo, se você já leu uma vez, leu outra vez, você sabe onde é que está cada coisa, isso e aquilo outro, também você não tem problema nenhum para estar resolvendo questão. Certo? E é com qualquer matéria, qualquer uma. Porque amanhã vai ser matemática. Vixe, cara, matemática, é porque você não tem intimidade com a matemática, só isso. Só isso. Vocês não têm uma ligação. E estudar para concurso tem que ter essa ligação. Tem que ter, certo? Eu lembro uma época da minha vida, pessoal, que eu fui para alguns cultos evangélicos e tal, sabe? E aí, pessoal, eu acho que eu passei uns 8 meses, sei lá, indo aos domingos, assistir um culto, sabe? Eu lembro que tinha situações em que o pastor ia ler alguma parte da Bíblia, meu amigo, e eu procurava. E o cara terminava de ler e eu não tinha achado. Entendeu? O que não tinha entre eu e a Bíblia? Intimidade. Não tinha. Às vezes, pessoal, ele lia determinado capítulo de determinado livro, eu achava que a minha Bíblia não tinha aquele livro. Que eu passava, voltava e não sei mais cadê, mano. E aí eu não tinha intimidade, certo? E aqui eu já vi acontecer, não nessa turma de vocês, em outras. E a gente está trabalhando determinado assunto que tem na apostila do cara e o cara diz que não tem.
não tem intimidade com o material. Entendeu? Então tem que ter essa intimidade. Não tem para onde correr, tá certo? Às vezes, eu estava conversando com o Ivanilson, que alguns estudantes eles acabam se frustrando porque não passou em determinado concurso, isso e aquilo outro, tá certo? Mas a frustração, pessoal, ela deve acontecer, tá bom? Ela deve acontecer. A frustração, ela está para nos mostrar o quanto a gente tem que melhorar, entendeu? Como pessoa, como estudante, tá bom? Porque uma coisa é eu arranjar um culpado. Outra coisa é eu ser responsável, tá bom? Então, ó, o responsável pela sua aprovação é você, entendeu? Aí o que que a galera faz? Fica procurando culpado. Não, é porque a prova estava difícil, não é porque a banca botou questões muito puxadas, né? Não, cara, procure culpado não. Se responsabilize e corra atrás, tá bom? Aquele estudante que a gente estava falando sobre ele ali, né? Eu já mandei 2, 3 mensagens aí, cara, volte, meu amigo, vem estudar, cara. Você pagou o mês, mal pisou aqui, entendeu? Aí o que que acontece? O responsável pela aprovação dele ou não é ele, não pode ser eu, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que estar desenrolando isso aqui, sabe? Ó? Não tenho que procurar culpa, eu tenho que responsabilizar, tá certo? Não tenho. Aí o que que acontece, né? Porque eu tentei fazer sábado e domingo, né? Pensando sobre isso. Digital, tá bom? Jogar nosso grupo de estudos pelo menos 50% digital, 50% presencial, tá bom? E o pior, viu, pessoal, quando eu fico pensando nessas situações, são situações que eu acho que não tem mais volta não, sabe? O digital tem mais volta não. Até o dinheiro é digital, não. Às vezes você vai pagar qualquer coisa em espécie, o cara quer te dar o troco em Pix, até o dinheiro é digital. Então, eu vou ter que me adaptar, é isso aí. Então, vou tentar, tá certo? Vou tentar manter presencial, mas nessa situação a gente vai ter uma boa parte digital. Tranquilo? Mas e aí? Em relação ao presencial, venham. Venham. Pessoal que está no online aí, tá certo? Venham para o presencial. Tranquilo? Beleza? Bora evoluir. Né? Deixa eu parar essa gravação que eu passei acho que uns 5 minutos só.